Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Essa é a aula de número 21 e falaremos sobre os riscos no uso de suplementos alimentares e também de anabolizantes. Quero te lembrar de fazer aquela atividade obrigatória em todas as disciplinas no Google Classroom para que você tenha a sua presença computada. Faremos então uma revisão da aula anterior para depois iniciarmos a aula propriamente dita. Falamos então na aula anterior sobre conceitos de medida e avaliação, contextualização histórica sobre os aspectos relativos a medidas e avaliação em educação física, aplicações práticas, então, indústria automobilística, indústria da moda e assim por diante, exemplos de medidas, testes e avaliações, testes em concursos e também razões para fazer uma avaliação física. Aqui temos imagens dos testes que foram exemplificados na aula anterior, o teste de shuttle run, de 9,14 metros, a barra tração em barra fixa e temos também o mergulho. Como nós falamos, é um teste que é feito no concurso para bombeiro militar. E aí iniciamos com uma atividade. O que são suplementos alimentares? O que são anabolizantes? Então pensem e respondam e logo retornamos. Então retornaremos com essa questão mais para o final da aula. Guarde as suas respostas. Faremos agora algumas reflexões. Existe associação entre o consumo de suplementos alimentares e a prática de atividades físicas, especialmente nas academias? Todos os praticantes de atividades físicas precisam ingerir suplementos? Os suplementos oferecem riscos à saúde, ainda que a sua venda esteja liberada? Então, no decorrer dessa aula, nós tentaremos pensar sobre essas questões. Falaremos então agora sobre o marco regulatório. Isso se refere a um documento oficial que foi editado pela Anvisa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que está ligada ao Ministério da Saúde aqui no Brasil. Então, até 2018 aqui no Brasil, não havia uma definição legal para suplementos alimentares. E aí, esse marco regulatório, ele vai classificar e vai regular. Classificação em categorias regulatórias, alimentos para atletas, alimentos vitamínicos e ou minerais, novos alimentos e ou novos ingredientes, alimentos de propriedade funcional e ou saúde e medicamentos específicos e ainda fitoterápicos. Então, como eu falei, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é que emitiram esse regulamento. Resolução da diretoria colegiada, conforme consta, RDC número 243, de 26 de julho de 2018. Então, como vocês podem perceber, é recente. Dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares. Requisitos para a composição, qualidade, segurança e rotulagem dos suplementos alimentares. A regularização inclui desde mudanças nas informações contidas nos rótulos até alterações na composição dos suplementos alimentares. Então, essas alterações que constam nesse marco regulatório são nesse sentido. O setor regulado tem o prazo de 5 anos para se adequar às novas resoluções. E agora vamos falar um pouco sobre os conceitos. Suplementos alimentares. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, 2018, produto para ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas,
destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados. Então, observem que eu destaquei a palavra suplementar. Então, nós consideramos que uma pessoa saudável, ela apresenta, então isso é identificado por meio de exames, ela apresenta uma deficiência em algum nutriente. Então, essa suplementação vai servir para suprir, como o nome diz, essa deficiência. E aí, anabolizantes. Então, de acordo com esses autores que estão aqui embaixo, então o Brandi Carneiro Júnior, 2010, citados por Brito e Faro, 2017, os anabolizantes, também chamados de hormônios, esteroides anabólicos androgênicos, esteroides anabolizantes ou simplesmente bombas, numa linguagem popular, são substâncias sintéticas que têm como base a testosterona. Essas substâncias produzem efeitos anabólicos relativos ao crescimento músculo-esquelético e efeitos androgênicos ligados ao desenvolvimento das características secundárias masculinas. Então, eu destaquei substâncias sintéticas que têm como base a testosterona e eles promovem efeitos anabólicos. E é importante nós diferenciarmos esses conceitos para entender um pouco melhor o que são esses anabolizantes. Então, o metabolismo, como nós já falamos em aulas anteriores, pode ser dividido em anabolismo ou catabolismo. O anabolismo, processos que envolvem primariamente a síntese de moléculas orgânicas complexas. Esses processos necessitam de energia. Catabolismo, processos relacionados à degradação de substâncias complexas com concomitante geração de energia, de acordo com Poyan, 2009. E aí nós chegamos à nossa primeira questão do Enem. Essa questão caiu no ano de 2018. Me acompanhem aqui na leitura. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem a ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, quando nós nos alimentamos, ou seja, nós ingerimos alimentos, o pâncreas vai liberar essa insulina para que a glicose circulante na corrente ela vá para as células. Quando nós expomos nosso corpo a um exercício físico e existe uma necessidade de uma maior quantidade de energia nas células musculares, então o pâncreas vai liberar o glucagon para levar essa energia acumulada na glicose, no glicogênio, que está acumulado no fígado, para as células. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a, letra A, realizar a fermentação lática, letra B, metabolizar aerobicamente a glicose, letra C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, letra D, transformar ácidos graxos em glicogênio, ou letra E, estimular a utilização do glicogênio. Leiam com atenção e respondam.
Então, a resposta mais adequada para a questão é a letra E, estimular a utilização do glicogênio. Aqueles que não lembram muito bem desses conceitos, peço que visitem o seu material de biologia para relembrar. Artigo científico, então esse artigo que eu trouxe aqui para nós lermos e acompanharmos, ele foi publicado em 2019. Foi publicado então por Molin, Thaís Ramos, Dal et al. Então foi publicado, como falei, em 2019, na revista Saúde Pública, na revista de Saúde Pública em São Paulo. O que é importante, o que eu destaquei desse artigo? Aumento no consumo de suplementos alimentares. Então, nos últimos anos no Brasil vem acontecendo um aumento muito grande no consumo de suplementos. De 2010 a 2016, no Brasil, houve um aumento de 233% no consumo de suplementos. Iniciativa própria ou indicação de amigos sem a devida recomendação especializada. Então, isso aqui é muito comum, principalmente em pessoas que fazem atividade física no ambiente de academia. O importante é repensarmos e reconsiderarmos. Suplementos alimentares adulterados deliberadamente, isso é encontrado em vários produtos e você pode acessar o Scholar Google, o Google Acadêmico, por exemplo, e encontrar várias publicações tratando desse assunto. Então tem muitos artigos comprovando que existem adulterações nos suplementos alimentares, a fim de intensificar o efeito farmacológico e promover uma falsa imagem de que o produto funciona. Então, atenção. Eles fizeram uma pesquisa então em 7 lojas virtuais e coletaram 44 amostras. Eles analisaram essas amostras. E eles classificaram então essas amostras em 4 categorias: modulador precursor hormonal, perda de peso, controle de apetite ou diurese, aumento da libido ou potência sexual, construtor muscular, melhorador da performance e ganho de força. Então, todas essas amostras coletadas, elas foram classificadas nessas categorias, considerando ainda o que os produtores afirmavam nos rótulos. E aí, os resultados. O que é mais interessante, o que é importante? 6 amostras continham espécies vegetais não permitidas em suplementos alimentares. 2 amostras continham a deidroepiandrosterona, DEA, medicamento cujo uso é controlado. Um dos produtos que alegava a dispensação de registro na Anvisa, por se enquadrar como alimento para atleta, não poderia ser legalmente classificado nessa categoria. E 7 produtos tinham publicidade fazendo alusão ao anabolismo, o que não é permitido em produtos alimentícios. Então, observem que nesse estudo foram encontradas várias adulterações ou nomenclaturas que não são permitidas para esse tipo de produto. E aí falaremos um pouco sobre o corpo modelado e a moda. Então, essa associação entre fazer atividade física ou exercício físico, o ambiente de academias e o uso de suplementos, ela é muito forte. E ela é influenciada pela mídia e também pela indústria. Atualmente, no contexto cultural, os valores centrais estão relacionados aos padrões de beleza associados a músculos bem desenvolvidos. Então, uma reflexão feita por Iriart et al. 2009. Pela busca do corpo ideal, os indivíduos fazem qualquer sacrifício, como regimes rigorosos, uso de inibidores de apetite, ginásticas, cirurgias plásticas e o uso ainda de anabolizantes, de acordo com os autores aqui. E aí vamos para uma outra questão. Essa questão fez parte da prova do Enem em 2011. Me acompanhe. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. E aí tem a fonte aqui desse trecho do texto. Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por, letra A, exercícios físicos aquáticos, natação, hidroginástica, como por exemplo, que são exercícios de baixo impacto, evitando o atrito, não prejudicando as articulações, e que previnem o envelhecimento precoce e melhoram a qualidade de vida. Letra B, mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, que permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem a preocupação com padrões de beleza instituídos socialmente. Letra C.
programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica e integridade óssea. Letra D, exercícios de relaxamento, reeducação postural e alongamento. E letra E, dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restritiva de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, bem como exercícios que permitem um aumento da massa corporal e ou modelar o corpo. Então vocês vão ter um tempo para pensar, vai ser dado um tempo para cada slide dessa questão e leiam com atenção e respondam.
A resposta mais adequada, então, é a letra E. Dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restritiva de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. Tivemos uma aula anterior sobre isso, quem tiver dúvida, revisite essa aula. Bem como exercícios que permitem um aumento de massa muscular ou modelar o corpo. Faremos agora um link com a história, desse conteúdo com a história. Então, a testosterona, sintetizada pela primeira vez em 1935, foi inicialmente utilizada para fins terapêuticos em tratamentos de pacientes deprimidos, recuperando-se de grandes cirurgias e com queimaduras. Durante a Segunda Guerra Mundial, então, ela teve início lá em 1939 e o seu término em 1945, a testosterona sintética foi utilizada para aumentar a agressividade por soldados alemães. Então, alguns fatos históricos relacionados ao uso desses hormônios, no caso a testosterona sintética. Esteroides anabólicos androgênicos. Então, eles são utilizados como tratamento para quem tem déficit de testosterona, doenças com balanço proteico negativo, câncer de mama, angiodema hereditário, anemia aplástica, endometriose grave, estímulo do crescimento em caso de puberdade masculina tardia, insuficiência renal aguda, mielofibrose, endometriose e tratamento de osteoporose, de acordo com esses autores que estão aqui. Então, esse hormônio é utilizado como tratamento. E aí, o uso desses hormônios de forma desordenada e sem um acompanhamento médico, dizendo que realmente a pessoa precisa, ele pode apresentar riscos. É isso que nós vamos abordar aqui agora. Alterações fisiológicas e efeitos colaterais. Então, sistema reprodutor masculino. Desequilíbrio hormonal com redução dos níveis de testosterona endógena, podendo provocar a ginecomastia, atrofia testicular, alterações na morfologia do esperma e infertilidade. Então, esses são os riscos, pensando no sistema reprodutor masculino, para quem faz uso de anabolizantes. Efeitos dermatológicos, então, acne, seborreia, cistos sebáceos, alopécia, estrias atróficas e infecções secundárias. Nas mulheres, especialmente, pilificação acentuada, alterações na voz, atrofia mamária, atrofia uterina, amenorreia e hipertrofia do clitóris. Falando aí do sistema cardiovascular, hipertensão, hipertrofia ventricular, arritmia, trombose, infarto do miocárdio e morte súbita. Então existem estudos comprovando aí que o uso de anabolizantes de forma indiscriminada e sem acompanhamento profissional pode levar inclusive à morte súbita. E temos ainda a estrutura e função do fígado. Elas são alteradas pelo uso de anabólicos, podendo acarretar hepatite, hiperplasia e adenoma hepatocelular. Então, tem todas essas possibilidades, esses riscos que podem ou não acontecer em função do uso de suplementos. E aí chegamos a mais uma questão que caiu no Enem, essa em 2014, então peço que me acompanhem. Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias, mais comum entre adolescentes, e sexo, maior prevalência em homens. Continuando, poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam excedidas. Então, as pessoas acabam utilizando uma quantidade muito maior do que é recomendado nos rótulos ou por algum especialista. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao veicular. Por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente 46 bilhões de dólares em propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal objetivo. E aí nós estamos chegando, nos aproximando das alternativas.
Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses suplementos, letra A, é indispensável para as pessoas que fazem atividade física regularmente. Letra B, é estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. Letra C, é indicada para atividade física como a musculação como fins de promoção da saúde. E letra D, melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividade física. Então vocês vão ter um tempo para pensar em cada um desses slides e aí responder.
Então a resposta mais adequada é a letra B. É estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. Então, você já deve ter observado nas aulas, a gente vem fazendo uma reflexão sobre esse corpo ideal, sobre esse padrão estético que é colocado, muitas vezes imposto para nós na sociedade e nós não questionamos. Então, uma das intenções da aula é fazer refletir, vocês pensarem sobre esses padrões e se realmente nós devemos segui-los. Retornamos àquela atividade do início da aula. Então, a partir do que foi dito, falado aqui na aula, vocês vão responder o que são suplementos alimentares, o que são anabolizantes. Então, pensem e respondam. Vamos às respostas. Suplementos alimentares. Produto para ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados. Essa é a definição que consta lá no Ministério da Saúde de 2018. Resposta em relação a anabolizantes. Esteroides anabólicos androgênicos são substâncias sintéticas que têm como base a testosterona. Essas substâncias produzem efeitos anabólicos relativos ao crescimento músculo-esquelético e efeitos androgênicos ligados ao desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Então, espero que as suas respostas tenham se aproximado dessas que foram colocadas aqui. Aqui tem um destaque em relação aos anabolizantes, né? Músculo esquelético e efeitos androgênicos e também ligados ao desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas. E aí chegamos às considerações finais. Então, nessa aula nós abordamos o conceito de suplementos e esteroides anabólicos androgênicos, esse marco regulatório da Anvisa de 2018, o corpo ideal e a moda, consumo de suplementos alimentares e de esteroides, como que existe essa vinculação, essa associação. Suplementos alimentares adulterados, então é importante considerar que nem tudo o que está no produto que você está consumindo consta no rótulo, isso deve ser pensado. Riscos com o uso de esteroides anabólicos androgênicos. Alimentação balanceada mais atividade física e mais sono talvez seja o suficiente para a maior parte da população que pensa em saúde. Aqui estão as referências utilizadas nessa aula. Agradeço a sua atenção mais uma vez, espero que tenham gostado. Pesquisem, leiam mais, além do que foi falado aqui, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.